um legado forjado em ferro, apresentando os anglo-saxões. Os anglo-saxões. Um nome sussurrado com reverência por historiadores, evocando imagens de guerreiros ferozes, tesouros reluzentes e um legado que sustenta a própria estrutura da identidade inglesa. Eles não eram apenas guerreiros, mas também artesãos habilidosos, agricultores e líderes comunitários que deixaram uma marca indelével na história. Mas quem eram essas pessoas que cruzaram as ondas para esculpir um reino das ruínas da Britânia romana? Eles eram aventureiros e pioneiros, movidos por um desejo de novas terras e novas oportunidades, prontos para enfrentar os desafios de um mundo desconhecido. A história deles não é de uma invasão repentina, mas sim de uma migração e assimilação graduais, uma tapeçaria complexa tecida com fios de conquista, intercâmbio cultural e, por fim, a formação de uma civilização nova e vibrante. Cada fio dessa tapeçaria conta uma história de adaptação e resistência, de perda e de triunfo. A partir do século V d.C., ondas de tribos germânicas, os anglos, saxões e jutos, começaram a chegar às costas da Bretanha. Eles trouxeram consigo suas próprias tradições, crenças e modos de vida, que se entrelaçaram com os dos habitantes locais. Impulsionados pela sede de terras e oportunidades, eles desalojaram a população romano-britânica existente, estabelecendo seus próprios reinos e inaugurando uma nova era. Essa era foi marcada por conflitos, mas também por cooperação e integração. Embora inicialmente fragmentados, esses grupos díspares, unidos por linguagem e tradição, gradualmente se uniram em uma força poderosa, lançando as bases para o que se tornaria a Inglaterra. A união deles não foi fácil, mas foi essencial para a criação de uma identidade comum. A história deles está gravada não apenas nos anais da história, mas na própria língua que falamos, nas leis que nos governam e nos marcos culturais que moldam nossa compreensão do mundo. Seus manuscritos antigos e documentos legais são testemunhos de uma sociedade complexa e avançada. Entender os anglo-saxões é embarcar em uma jornada até as raízes da identidade inglesa, uma jornada que revela as origens de uma nação e o poder duradouro de seu legado. É uma exploração das fundações culturais e históricas que continuam a influenciar a Inglaterra moderna, mostrando como o passado molda o presente e o futuro. De costas espalhadas a Reinos Unidos. A ascensão do poder anglo-saxão. A chegada dos anglo-saxões não foi um evento isolado, mas sim uma série de migrações que durou séculos. Esses movimentos populacionais foram impulsionados por uma combinação de fatores, incluindo pressões demográficas, mudanças climáticas e conflitos internos em suas terras natais. Expulsos de suas terras natais continentais por pressões desconhecidas, eles cruzaram o Mar do Norte, buscando um novo recomeço nas terras férteis da Bretanha. A travessia foi perigosa e muitos não sobreviveram, mas aqueles que conseguiram estabeleceram novas comunidades. A deles não foi uma invasão organizada, mas sim um assentamento fragmentado, com diferentes grupos estabelecendo seus próprios reinos independentes. Cada grupo trouxe consigo suas próprias tradições, costumes e formas de governança, contribuindo para a diversidade cultural da região. Esses primeiros reinos, conhecidos como heptarquia, eram um mosaico de poderes concorrentes, cada um disputando a supremacia. A heptarquia incluía reinos como Wessex, Mercia, Northumbria, East Anglia, Essex, Kent e Sussex. Do Reino de Kent, no sudeste, a Nortúmbria, no norte, o cenário político era fluido, marcado por alianças instáveis e conflitos sangrentos. As alianças eram frequentemente formadas e quebradas, e as batalhas eram uma constante na luta pelo poder. No entanto, em meio ao caos, um senso de identidade compartilhada começou a surgir. Essa identidade foi moldada por fatores como a língua comum, a religião cristã e a necessidade de defesa contra invasores externos, como os vikings.
A Crônica Anglo-Saxônica, uma coleção de registros históricos compilados no século IX, fala desses tempos turbulentos, narrando a ascensão e queda de reis, o fluxo e refluxo de batalhas e a consolidação gradual do poder. Esses registros são uma fonte inestimável de informações sobre a vida e os desafios enfrentados pelos anglo-saxões. Figuras como Offa da Mércia e Egberto de Wessex emergem das brumas do tempo, governantes poderosos que, por meio de astúcia e conquista, estenderam sua influência sobre seus rivais. Offa é conhecido por suas realizações militares e diplomáticas, enquanto Egberto é lembrado por sua habilidade em unificar os reinos anglo-saxões. Foi sob Egberto, no século IX, que as bases para uma Inglaterra unificada foram realmente lançadas, seu reinado marcando o início do fim para a heptarquia e o alvorecer de uma nova era de domínio anglo-saxão. A unificação sob Egberto preparou o caminho para o desenvolvimento de uma identidade nacional inglesa e a formação de um Estado centralizado. A vida à sombra do Salão do Hidromel, ritmos diários e estruturas sociais. O mundo anglo-saxão era profundamente entrelaçado com os ritmos da terra. A vida cotidiana girava em torno das estações, com cada período do ano trazendo suas próprias tarefas e desafios. A maioria da população era composta por agricultores, suas vidas ditadas pelas mudanças das estações e pelas demandas da agricultura. Desde o plantio na primavera até a colheita no outono, cada estação tinha seu próprio conjunto de responsabilidades. Em aldeias espalhadas pelo interior, eles trabalhavam nos campos, cultivando plantações de cevada, trigo e aveia que constituíam a base de sua dieta. Esses grãos eram essenciais não apenas para a alimentação, mas também para a produção de bebidas como a cerveja. O gado, como bois, ovelhas e porcos, fornecia carne, leite e lã, recursos essenciais para a subsistência e comércio. A criação de animais era uma parte vital da economia rural, com cada família cuidando de seu próprio rebanho. No coração da sociedade anglo-saxônica estava o Salão do Hidromel, uma grande estrutura de madeira que servia como ponto focal para encontros sociais, festas e administração da justiça. Este salão era o centro da vida comunitária, onde as pessoas se reuniam para discutir assuntos importantes e celebrar eventos. Aqui, o rei ou senhor local mantinha sua corte, cercado por seus guerreiros, conhecidos como Thanes, que lhe deviam lealdade e serviço militar. Estes guerreiros eram essenciais para a proteção do reino e para a manutenção da ordem. O Salão do Hidromel era um local de celebração barulhenta, onde histórias de bravura eram recontadas e laços de lealdade eram forjados com canecas transbordando de hidromel, uma bebida alcoólica à base de mel. As festas eram ocasiões para fortalecer os vínculos sociais e reafirmar a hierarquia. A sociedade anglo-saxônica era rigidamente hierárquica, com uma divisão clara entre a nobreza, homens livres e escravos. Cada classe tinha seu próprio papel e responsabilidades, e a mobilidade social era extremamente limitada. No ápice estava o rei, sua autoridade derivada de linhagem e destreza militar. O rei era visto como o líder supremo, responsável pela proteção e bem-estar de seu povo. Abaixo dele estavam os Thanes, que formavam a espinha dorsal do exército anglo-saxão, seguidos pelos homens livres, que possuíam suas próprias terras e podiam trabalhar como artesãos, comerciantes ou agricultores. Estes homens livres eram a base da economia local, contribuindo com seu trabalho e habilidades. Na base da escala social estavam os escravos, indivíduos que haviam sido capturados na guerra ou que haviam se endividado e que estavam presos à vontade de seus senhores. A vida dos escravos era dura e sem muitas esperanças de liberdade, refletindo a rigidez da estrutura social anglo-saxônica. O brilho do ouro, o sussurro das palavras, arte e literatura anglo-saxônica. Embora frequentemente percebido como uma era das trevas,
O período anglo-saxão testemunhou um florescimento notável da expressão artística e da realização literária. O artesanato anglo-saxão era famoso em toda a Europa. Sua habilidade em metalurgia, fabricação de joias e iluminação de manuscritos evidente nos artefatos requintados que sobreviveram até hoje. O enterro do navio de Sutton Hoo, descoberto em 1939, permanece como um testemunho da opulência e sofisticação da arte anglo-saxônica. O túmulo, que se acredita pertencer a um rei da Anglia Oriental, revelou um tesouro de objetos de ouro e prata, incluindo um capacete cerimonial intricadamente decorado, armas e adornos pessoais, oferecendo um vislumbre da riqueza e arte da elite anglo-saxônica. A literatura anglo-saxônica, embora em grande parte perdida no tempo, fornece uma janela fascinante para as crenças, valores e visão de mundo desta cultura intrigante. Poemas épicos como Beowulf contam histórias de atos heróicos, monstros e o confronto entre o paganismo e a crescente influência do cristianismo. A crônica anglo-saxônica, uma mistura de registro histórico e lenda, oferece insights inestimáveis sobre as convulsões políticas e sociais da época, enquanto os escritos do venerável Bede, um monge da Nortúmbria, fornecem um relato crucial da igreja cristã primitiva na Inglaterra.